Boa tarde, minha turma do nono ano, tudo bem com vocês? Então, o professor Erwin está aqui para mais uma aula da língua portuguesa. Nesse momento agora de quarentena, em que a gente está obrigado a ficar separados, porém a gente encontrou uma forma de continuar estudando, que é por meio dessas atividades que vocês estão recebendo e vocês estão retirando. Bom, esse vídeo serve para retirar as dúvidas que vocês têm na cabeça, tentar esclarecer esses problemas e buscar a solução das atividades e do trabalho que vocês precisam fazer. Bom, pessoal, vamos primeiramente nos tranquilizar. Vocês não precisam se preocupar demais com essas atividades e com o que tem que fazer, porque eu vou explicar agora e tenho certeza que no final do vídeo vocês vão ficar mais tranquilos e vão conseguir fazer tudo o que for necessário, tá bom? Então, pessoal, o professor vai agora arrumar a tela aqui. Eu vou ficar aqui no cantinho e eu vou abrir os slides, vou abrir a aula que eu preparei para vocês, né? Então, pessoal, a aula está aqui. E o nosso título da aula é Processo de Crescimento da Língua, Verbos de Ligação, Entrevista e Projeto de Vida. Então, esses são os assuntos da aula de vocês, tá bom? Esses são os objetivos, o que vocês vão aprender durante as aulas, tá? Se vocês fizerem tudo que foi solicitado, vocês vão alcançar esses objetivos da aula, tá bom? São vários. Muito bem. Então, para começar, pessoal, nós vamos estudar sobre as onomatopeias. Nesse texto, nós temos o Cebolinha, que fala assim para a mãe dele. E agora, mãe, vou fazer um truque e desaparecer como com este vaso chinês. Aí ele joga, o vaso chinês cai no chão e faz cresce. E ele, puf, desaparece. Né? Claro que ele desapareceu, só não ia apanhar da mãe dele. Né? O que a palavra cresce representa? Existem outras palavras que representam sons. Então, crass representa o som do vaso chinês sendo quebrado. Existem outros sons? Sim, por exemplo, puff, quando ele sumiu, também representa um som. Muito bem. Nós temos um texto que também temos uma expressão que representa um som também. Por exemplo, tic-tac. Tic-tac do relógio é um som, é uma onomatopeia, né? Esse é o texto que fala assim, ó, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde. O coelho branco, personagem de Alice no País das Maravilhas, do inglês Lewis Carroll, entrava em pânico toda vez que olhava o seu relógio. Seu desespero era um símbolo do que esses objetos recém-incorporados ao cotidiano estavam fazendo com a cabeça dos nossos bisavós no século XIX. Mas, de 100 anos depois, impossível pensar na existência sem o tic-tac. É impossível, né, pessoal? Ele assinala as horas, a hora de acordar, de dormir, a hora de comer e todas as demais atividades humanas. A necessidade de uma maneira única de medir o tempo deu origem aos primeiros relógios de sol, no Egito, há cerca de 5.000 anos. Os aparelhos mecânicos com ponteiros surgiram na China, no século VIII. Na Europa, começaram a ser usados por volta do ano de 1000, quando os monges católicos decidiram que as atividades sérias, como a oração, deveriam ter hora para começar e para acabar. 3 séculos mais tarde apareceram os relógios nas igrejas, que anunciavam a hora da missa. No século XIX, a Revolução Industrial adotou como lema a expressão "tempo é dinheiro", e o relógio se tornou peça essencial nas linhas de produção das indústrias. Para dividir e regular a produção em série, era preciso contar até os segundos, e o tic-tac tomou de assalto o mundo definitivamente. O tic-tac, o relógio, ele tomou de assalto, ou seja, ele invadiu as casas e todo mundo hoje tem um relógio, vários relógios dentro de casa. Nós temos um relógio no computador, nós temos um relógio no celular, nós temos um relógio de pulso mesmo, nós temos um relógio de parede, um relógio na televisão, né? Então tem relógio por tudo na nossa vida. A gente às vezes nem percebe como o relógio está presente. Então, letra A, de que trata o texto? Muito fácil, né? Que gancho, que referência a autora faz para iniciar a matéria? Então, qual é o assunto que ela traz para iniciar a matéria? Ela fala sobre um livro, né? Letra C. A autora busca imitar o som das batidas ao relógio por meio de uma figura de linguagem. Que palavra imita esse som?
Então, pessoal, a palavra tic-tac, a palavra puff, a palavra class representa um som. E isso nós damos a nome de onomatopeia, que é uma figura de linguagem que representa o som de animais, pessoas, objetos ou ações. Né? Muito bem, pessoal. Eu vou pular essa parte aqui para mostrar para vocês a atividade que eu pedi para vocês antes, né? Que é essa aqui. Vocês precisam fazer na atividade 1. Qual é o som do bell, ou boa? Qual é o som do bash, o boom? Ou o som do boom, o som do brr? O som do chomp, nhoc, 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 nhoc. O som do ding, plim, trim. O som do drip, pink, pink, plim, plic. O som do zzz, b, ek, ik. Qual é o som disso? Né? Qual é o som de o som de ufa? Qual é o som? Qual é a representação que nós temos aqui? Pensem, reflitam bem, tentem imitar, tentem falar esses sons. Tem aí som de pessoa com soluço, tem som de pessoa pensativa, tem som de bomba, tem som de campainha, tem som de gente comendo, tem som de arroto, tem vários sons, som de choro. Então, pensem bem aí quais são os sons para responder, tá bom? Aquelas que vocês não conseguirem, deixem em branco, mas tentem o máximo. Galera, agora nós vamos falar de abreviações. O que mudou nas regras de futsal nos últimos 20 anos? Vamos lá, pessoal que gosta de futsal. Esse texto é para vocês. Então, em 20 anos, muitas regras do futsal foram modificadas, praticamente tudo. Antes das mudanças, a bola era bem menor e mais pesada. Existiam bandeirinhas, cobrava-se lateral com as mãos, o juiz dava acréscimo ao tempo do jogo e por aí em diante. Tudo era muito parecido com as regras de futebol de campo, que imperaram desde o início do bate-bola das quadras, na década de 30, até 1989, quando a FIFA assumiu a modalidade. Naquele ano, o futebol de salão, popular na América do Sul, e o futebol 5, praticado na Europa, foram fundidos e ganharam o nome de futsal. E a revolução nas regras começou. A área ficou maior, as bandeirinhas foram banidas, o goleiro passou a jogar com os pés, liberou seu gol dentro da área e acabou o limite de 5 substituições, que surgiu o tiro livre depois, a quinta falta coletiva. Boa parte dos especialistas, dos fãs e dos craques aprovou o troca-troca de regras. Né? Então, esse texto representa várias regras que entraram no futsal. Né? Vocês devem ter percebido que o futsal era diferente antigamente. E a partir da década de 30 ali, entre a década de 30 até 1989, as regras começaram a ser mudadas dali para frente. Né? Então tinha regras antigas ali e depois acabou mudando desse ano para frente. Segundo trecho, quais foram as mudanças ocorrendo no futsal nos últimos tempos? Citem algumas delas. Letra B. O que quer dizer futsal? Futsal é a mistura de duas palavras. Eu não vou dizer a resposta aqui, mas é bem fácil. Tente explicar como se formou essa palavra na língua portuguesa. Então, pessoal, se alguém já souber a resposta, manda um comentário aí. Olá, pessoal. Falando de abreviações e vocabulários, o que eu vou ensinar para vocês agora são parte da nossa linguagem informal. Professor, você está ensinando linguagem informal para nós? Não é certo você ensinar linguagem formal? Sim, só que a linguagem informal ela não é banida, ela não é um crime. Então nós podemos usar a linguagem informal em determinados lugares e com determinadas pessoas. Então o que eu vou ensinar agora para vocês é para vocês usarem numa conversa com os amigos, numa conversa no WhatsApp, com pessoas que não são relevantes no sentido de trabalho, no sentido de escola, por exemplo. Então, se vocês forem conversar com uma pessoa mais importante, eu não recomendo usar essas palavras. Agora, se for uma conversa do dia a dia, podem usar à vontade. Então, tem fone de telefone, auto de automóvel, otorrino de otorrinolaringologista, pneu de pneumático. Né? Vocês sabiam que a palavra pneu é uma abreviação? Ou certo, você fala pneumático. Eu tenho 4 pneumáticos no meu carro. Essa é a forma correta, porém as pessoas falam pneu. Cinema, ou cine, cinematográfico. Extraordinário é extra. Psico, abreviação de psicologia. Metropolitano é o metrô. Né? Então, eu peguei o metropolitano hoje. Não, o certo seria falar peguei o metropolitano. As pessoas falam peguei o metrô.
Por exemplo, São Paulo, a abreviação é Sampa. Botequim, a abreviação virou Boteco. Portuga significa português. Floripa significa Florianópolis. Delega significa delegado. Japa significa japonês. Fessor vem de professor, ou até prof também tem, né? Comuna significa comunista. Milico significa militar. Neura significa neurose. Nós temos outras também, né? A abreviação ex se refere a ex-namorada ou ex-esposa, aquilo que já foi terminado, já acabou. Vice significa que vem em segundo lugar, né? Então, relativa a vice-diretor, vice-presidente, vice-governador, vice-presidente, eu já falei. Micro significa, vem de microcomputador, né? Pequeno, coisa pequena, microcomputador, microprocessamento, né? Micro SD nada mais é que um SD micro, né? Então, é um HD, só que micro HD, né? Pequeno. Mini é relativo a mini saia. Existem outros mini também, para outras palavras. E vídeo é videocassete, né? É a abreviação de videocassete. Então, o que vocês estão vendo é a forma abreviada das palavras corretas que estão no lado direito. Aqui nós temos várias outras, né? Abreviação de outros exemplos que eu trouxe para vocês. Então tem rua é R, maiúsculo, ponto, né? R, ponto. Avenida é A maiúsculo, V minúsculo, ponto. Vila é V, bairro é B, então não é BR, é bairro, tá? Parque é PQ, ponto, ou PRQ, ponto, não é P, ponto. Esse que tem o X significa que está errado, né? Então, praça é P ou PC cedilha. PCA não é praça, está errado. Alameda é AL, estrada é EST, rodovia é ROT, travessa é TV ou T, galeria é GAL, largo é L ou LG, hora é H, as formas HS, H maiúsculo S e H maiúsculo sozinho estão erradas. HRS também está errado, é H. E se for o plural, se for mais de uma, tem que escrever H-O-R-A-S. Tá? Minutos é min, número é o N com a bolinha, né? Página é pag, ponto, ou P, ponto. Metro é M, milímetro mm, litro L, mililitro ml, e assim por diante, né? Depois tem doutor DR e doutora DR, né? Essa aqui eu já expliquei para vocês, agora vamos para a atividade. Qual é o significado das seguintes abreviaturas? Nós temos SC, EU, ATT. Pessoal, ATT vem nos e-mails. ATT não é atenção e não é... Agora esqueci outra coisa que vocês devem pensar. Bom, mas pensem bem, tá? Gov, pessoal, é de governo. Júnior. JR é júnior. Teve gente que me falou, na outra escola, que JR era jovem. Não. É júnior. Então tem vários aí que você tem que prestar atenção. E se vocês não souberem, dá uma pesquisadinha, tá? Se tem um erro aí no material de vocês, eu vou explicar agora. Ó. Em vez de FISC, procuram por FIESC, tá bom? Foi um erro de digitação que acontece. Mas em vez de FISC, procurem FIESC. Tá? Qualquer dúvida, o professor vai deixar o WhatsApp disponível aí para vocês, se vocês não conseguirem fazer alguma. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para um projeto. Sim, nós vamos fazer um projeto à distância. É o projeto de vida de vocês. Antes da gente começar com o projeto de vida, nós vamos primeiro trabalhar a autoestima de vocês. Né? Nós vamos ler um poema que fala sobre autoestima. Então, nós precisamos ter a nossa autoestima para que nós nos sintamos motivados para fazer as coisas. Né? Então agora, juntos, nós vamos ler um poema que fala sobre a busca por um sentido da vida. Né? Você se ama de verdade? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. O amor próprio, como todos os amores, precisa ser cultivado. Então, a gente ama o pai, a gente ama a mãe, a gente ama o irmão e tal, mas a gente tem que amar a si mesmo também. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes isso custa, sobretudo se tivermos que superar obstáculos. Viver na era da selfie e da exibição constante, o narcisismo, a egolatria, as relações voláteis, o histrionismo e o apego tóxico são grandes temas da psicologia e da filosofia desta época. Esses comportamentos são sintomas de uma das grandes carências das pessoas no nosso tempo.
a falta de autoestima. Gostar de si mesmo é a base do nosso bem-estar mental. É a única via para termos uma boa relação com os outros. Já se escreveu muito sobre esse assunto, mas realmente o que significa gostar de si mesmo? Para um dos maiores especialistas nesse assunto, o professor de psicologia Chris Merck, autoestima é a avaliação que geralmente o indivíduo faz e mantém em relação a si mesmo, expressando uma atitude de aprovação ou desaprovação. Um elemento indispensável para gozar de boa saúde mental, ou uma boa vida plena e relações saudáveis com os outros. Então, a autoestima é aprovar-se a si mesmo ou se desaprovar. É você achar que está fazendo a coisa certa ou fazendo a coisa errada. O amor a si mesmo, como todos os outros amores, precisa ser cultivado e às vezes isso custa. Não é a flechada à primeira vista, nem sair sozinho. Então nós não nos apaixonamos por nós mesmos de uma hora para outra. Nós precisamos ir nos conhecendo mesmo. Sobretudo se tivermos que superar alguns obstáculos. Ao longo da nossa vida, nós nos vemos refletidos no olhar dos outros. E pode ser que esse espelho nos tenha desenvolvido uma imagem feia, enviesada e crítica. Assim nós vimos por que assim nos refletiram. Etiquetaram-nos e não conhecem nossa cara se não for para esse espelho ao qual nos moldamos. Somos livres para maltratar e também para nos amar. Só se nos aceitarmos e nos amarmos como somos, além de livres, poderemos ser nós mesmos. Então, às vezes eu vejo muitos alunos pensando, nossa, mas eu me odeio, mas eu sou horrível, mas eu sou burro, as pessoas ficam falando, as pessoas se menosprezam, não se dão valor. Né? Então eu já vi muitos alunos se autodegradando, vamos dizer assim, né? Se auto-xingando. E não é assim, pessoal. Muitos alunos fazem um texto maravilhoso, e aí ele mostra para mim e eu falo, nossa, que legal, e só aqui teria que mudar alguma coisinha, aí o aluno já fica triste. Meu Deus, já cai lá embaixo a autoestima, já se sente péssimo. Não é assim, pessoal. Não é porque você errou uma coisinha que você é uma pessoa péssima. Vocês têm que saber que existe o lado bom. Tudo que vocês fazem tem um lado bom. Tudo que vocês são tem um lado bom. Ninguém é inteiramente do mal, né? E ninguém é inteiramente do bem. Então, quando vocês fazem alguma coisa, um texto, uma atividade, ou ajudam o pai e a mãe em casa, vocês têm que ter em mente que vocês não são perfeitos, que vocês nunca vão conseguir chegar à perfeição, mas que vocês vão fazer o melhor de vocês, né? Então, vocês têm que ter autopiedade, ou seja, vocês têm que compreender o que vocês conseguem fazer e qual a qualidade disso. Então, por isso eu digo para vocês, temos que nos amar, nós temos que ser sinceros com nós mesmos, nós temos que ser livres e nós temos que tentar superar os obstáculos. Não gosto de ninguém pensando que não consegue, não gosto de ninguém se desvalorizando, né? Meninas e meninos, por favor, se valorizem, tá? O professor vai carregar aqui o note. Aí, beleza, pessoal. Então, vamos refletir. Segundo o trecho lido, o que se entende, como amor próprio? O que é amor próprio, segundo o texto? O que se entende por autoestima? Essas duas expressões podem ser consideradas sinônimas nesse contexto, ou seja, amor próprio e autoestima, segundo o autor, são a mesma coisa, são coisas muito parecidas? Justifique. Se você acha que sim, coloca sim, porque, por exemplo, sim, porque a autoestima e o amor próprio estão totalmente ligados. Né? Número 2. Em que medida, segundo o texto, a era em que vivemos contribui positivamente ou negativamente para a construção da autoestima? Então, segundo o texto, quais são as coisas que nos deixam bem positivos, né, na autoestima e quais são as coisas que nos deixam mal, que nos derrubam a autoestima? Né? Segundo a autora, por que não é fácil cultivar a autoestima? O que seria para vocês uma pessoa confiante em que tem autoestima? De que forma a autoestima pode ajudar a construir um projeto pessoal? Então, de que forma a autoestima pode ajudar as pessoas a terem um projeto de vida?
Será que uma pessoa que tem bastante autoestima, ela consegue planejar melhor a vida? Claro, né, pessoal? Então, quando a gente tem autoestima, amor próprio, a gente consegue planejar a nossa vida, né? Então, essa é a resposta da 5. Pessoal, o menino diz assim para a mãe: o que é isto? Parece nojento. Comida vegetariana faz bem para você, diz a mãe. Vegetariana? Eca, eu não sou vegetariano. Eu sou sobremesariano. Sobremesiano, é isso que ele diz. No primeiro quadrinho, qual é a palavra que Calvin se refere à comida? Pela expressão de Calvin, a comida servida pela mãe é percebida como algo agradável ou desagradável? No primeiro quadrinho, que característica Calvin atribui à comida? Como Calvin se classifica ao justificar sua rejeição à comida? Então, ele diz que ele é o quê? Ao invés de ele ser vegetariano, ele é o quê? Explique de que forma essa característica ajuda a construir o efeito do humor da tira, ou seja, por que essa palavra que ele diz lá no final da tira deixa a tira engraçada? No primeiro quadrinho, Calvin emprega a forma verbal ao atribuir uma característica à comida. Que forma verbal é essa? Então, qual palavra, qual é o verbo que ele usa em relação à comida lá no primeiro quadrinho? Parece nojento. Qual é o verbo? Parece ou nojento? Se for empregado o verbo ser, o sentido do que é dito por Calvin seria o mesmo? Então, se ele fala assim, é nojento, em vez de parece nojento. Então, qual a diferença entre parece nojento e é nojento? Né? Essa é a pergunta. Se eu falo parece nojento, que eu não tenho certeza que é nojento. Se eu falo é nojento, eu tenho certeza que é nojento, entenderam? Muito bem. Observe a semelhança na estrutura sintática empregada nas orações do quadro abaixo. Em que características são atribuídas ao sujeito? No caderno, reproduza o quadro completo e com as respostas consideradas adequadas. Veja o exemplo na primeira linha. Então, isto parece ser nojento. O sujeito da oração é isto. O verbo é parece e a característica é nojento. Né? Agora, a frase é comida vegetariana. Qual é o trecho, qual é o sujeito da oração? Qual é o verbo e qual é a característica, né, desse sujeito? Né? O que é comida? Qual é a característica de comida? Vegetariana. Qual é o verbo? É. Eu sou sobremesiano. Qual é o sujeito? Quem é? Eu. Qual é o verbo? Sou. Característica do sujeito? Sobremesiano. Desculpa. Muito bem, pessoal. Agora vamos ler um post publicado pelo Ministério Público Federal. Recusar a matrícula de aluno em razão de deficiência é crime. MPF atua para assegurar o que diz o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nessa propaganda, está dizendo que o Ministério Público Federal está atuando para que todas as pessoas que tenham deficiência consigam matrícula nas escolas. Como estão representadas as crianças que vão à escola? Como demonstram estar se sentindo? Então, olhem para a imagem. Estão vendo que tem um livro, tem uma caneta. Então, as crianças estão sendo representadas por livros, canetas, pela borracha, pelo caderno. Né? E como elas estão se sentindo indo à escola? Estão tristes ou felizes? Agora, substitua o verbo ser na oração. Recusar a matrícula de aluno em razão da deficiência é crime, pelos verbos mencionados abaixo. Depois explique a mudança de sentido que ocorreu em cada substituição. Então, vocês vão retirar o verbo ser e colocar outro. Tá? Por exemplo, recusar a matrícula de aluno em razão da sua deficiência é crime. Então, em vez de colocar o é crime, vamos substituir. Né? Por exemplo, se eu colocar recusar matrícula de aluno em razão da deficiência parece crime, vai ficar parece crime. O que significa parece crime? Parece crime é diferente de é crime. Se eu falar assim, recusar matrícula de aluno em razão da sua deficiência virou crime. O que significa virou crime?
Agora, se eu falar recusar matrícula de aluno em razão da deficiência, permanece crime. O que significa permanece crime? Entende? Então, em um, parecer significa que não se tem certeza, né? É uma dúvida. Virou significa que se transformou, não era e virou. E permanece significa que ainda é. Entenderam? Então, é isso que vocês precisam colocar ali na letra B. Então, pessoal, os verbos que vocês viram aqui nessas atividades são os verbos de ligação, né? Nós temos o ser, nós temos estar, ficar, parecer e permanecer. Por exemplo, ser, isto é nojento. Estar, isto está nojento. Ficar, isto fica nojento. Parecer, isto parece nojento. E permanecer, isto permanece nojento. Existe uma diferença bem grande entre todas essas palavras, mas elas fazem parte dos verbos de ligação. Ser é característica ao sujeito e é considerado parte da sua essência, né? Estar é característica atribuída ao sujeito entendido como provisório, ou seja, não é uma coisa permanente. Quando eu falo está, isto está nojento. Ficar, isso fica nojento, é uma característica atribuída ao sujeito e entendida como resultante de uma transformação. Então isso ficou nojento e não era nojento antes. Parecer, não se entende a característica como essencial ao sujeito, mas apenas aparente. Então parece que é nojento, mas talvez não seja. E permanecer, insiste-se no fato da característica sentida como provisória e continuar se manifestando. Então, isto permanece nojento. Então, ele não era, virou nojento e ainda continua nojento. É uma coisa provisória, mas que ainda não terminou, né? Essa é a diferença entre os verbos de ligação. Vamos lá, pessoal. Agora nós temos a leitura de uma entrevista de Mário Sérgio Cortella, certo? Eu não vou ler para vocês toda a entrevista, vocês já devem ter lido, né? E se não leram, precisam ler. Mas é uma entrevista em que ele fala que a nova geração ela chega mal educada às empresas. Ele faz uma crítica às gerações novas que nas empresas que elas estão entrando, elas não respeitam as outras pessoas, né? Ele diz aqui no final assim, ó, a atual geração de pais e mães que têm filhos na faixa dos 10, 12 anos é extremamente subordinada. Como há por parte dos pais uma ausência grande de convivência, no tempo de convivência eles querem agradar. É inversão lógica. Eu queria ir bem na escola para os meus pais gostarem, não era uma obrigação. Então, antigamente, era uma obrigação você ir bem na escola. Hoje em dia, as pessoas vão à escola e fazem as coisas e estudam para agradar o pai ou agradar a mãe, para conseguir alguma coisa depois. Então, isso não é certo, ele diz. Essa lógica faz com que quando o jovem vai conviver com um adulto, que sobre ele terá uma tarefa de subordinação, na escola ou trabalho, haja um choque. Então, esse jovem ele vai lá para a empresa e ele pensa assim, eu vou trabalhar só para agradar fulano. Mas quem que você vai agradar? Ele pensa que só pode trabalhar quando é para agradar. E não é assim. Parte da nova geração chega nas empresas mal educada, ela não chega mal escolarizada, chega mal educada. Então as pessoas não sabem conviver com as outras nas empresas, né? As pessoas não sabem respeitar os outros, eles só sabem agradar quem eles acham que é bom agradar, né? Os jovens de hoje eles não têm noção de hierarquia, então eles chegam dentro de uma empresa e querem já ficar mandando, certo? Não sabem o que significa metas e prazos, acham que você é o pai dela. Então, os jovens pensam que os chefes da empresa, né, são como se fossem pais, e na verdade não. Chefe é chefe, pai é pai. Obviamente que ela também chega com uma condição magnífica, que é a percepção digital, um preparo maior em relação à tecnologia. Então, por um lado, os jovens de hoje chegam ao mercado de trabalho muito inteligente, mas eles não sabem respeitar os mais velhos, não sabem ser educados, né? Então aqui nós temos as atividades para explorar um pouco o texto, né? Eu não vou ler todas elas para vocês, eu vou somente passar os slides aqui, mas eu queria dizer para vocês que se tiver qualquer dúvida, mandem um WhatsApp para mim, mandem nos comentários. Se não conseguir, se eu não conseguir fazer 8, se eu não conseguir fazer 5, por exemplo, eu vou ajudar vocês, né?
Mas essas atividades elas fazem com que a gente pense no seguinte, a questão dos projetos de vida, né? O Cortella fala muito disso, que os jovens precisam ter um projeto de vida, precisam pensar aonde eles vão estar daqui 5 ou daqui 10 anos. Né? Alguma vez você já se perguntou como devo ser no meu cotidiano? Vocês já pararam para pensar se vocês estão agindo corretamente? Se vocês estão respeitando, sendo educados? E em relação ao futuro, como eu devo proceder hoje? Ou seja, o que eu posso fazer hoje para mudar o meu futuro lá na frente? Né? São perguntas que vocês precisam se fazer. Quando pensa nessas perguntas, que possibilidades vêm na sua mente? Ou seja, quando você pensa nisso, o que vem na sua mente? É aquela velha pergunta, o que eu quero ser quando eu crescer? Muitos alunos aí do 9º ano já disseram para mim, professor, eu quero ser caminhoneiro. Professor, eu quero ser fazendeiro, uns disseram para mim. Né? Eu acho muito legal que vocês tenham esse sonho, me sinto muito feliz e participante desse momento, que eu quero ajudar vocês a encontrar esse sonho, né? A alcançar esse sonho. Então, cada um de nós temos um sonho, temos um objetivo de vida, e o trabalho que vocês vão realizar no final desse planejamento é a produção de um projeto de vida, né? Então, essas outras atividades eu também vou passar aqui, senão o vídeo fica muito grande, né? Mas se vocês não conseguirem entender, o professor ajuda vocês. Então, pessoal, o trabalho que vocês precisam fazer no final desse planejamento é o projeto de vida. Na vida, é muito importante planejar. Isso faz com que tenhamos em mente os desafios, os problemas e os ganhos que adquirimos ao fazer uma escolha. Sem ter metas de vida, escolhemos qualquer caminho e, na maioria das vezes, esse caminho não traz os resultados esperados. Siga as orientações e produza o seu projeto de vida. Vamos lá, pessoal! O professor vai ensinar vocês a construir um projeto de vida bem legal. O que vocês têm em mente? Vocês têm em mente o quê? Qual profissão vocês gostariam de seguir? Aonde vocês gostariam de cursar o ensino médio de vocês? Né? Qual curso vocês gostariam de fazer? O curso de inglês? Curso de informática? Claro, né? Quando passar esse momento de Covid-19, esse momento de quarentena, de isolamento social, a partir daí que a gente vai botar em prática, de fato, esse projeto de vida. Mas enquanto esse momento não chega, já vamos planejando. Vamos lá que eu vou ajudar vocês a fazer o projeto de vida. Bom, primeiramente vocês precisam responder essas perguntas assim de forma mental. Primeiro, quais são as minhas maiores qualidades? Se quiserem podem anotar também, senão vocês podem esquecer depois. Né? Quais são os aspectos de sua personalidade que você considera que precisam ser melhorados? O que você precisa para contorná-los? Você costuma solicitar a ajuda de outras pessoas quando precisa de alguma coisa? Ou você consegue tudo sozinho? Você tem um sonho ou um desejo que gostaria de realizar nos próximos anos? Então, qual escola você gostaria de estudar? Muitos alunos falam para mim, professor, eu gostaria de ir para o IFC, professor, eu gostaria de ir para o Senai, professor, eu gostaria de estudar as pessoas dizem vários nomes de escolas, enfim. Vocês precisam dizer qual sonho vocês têm para os próximos anos, não para daqui 10 anos, mas daqui 1, 2 anos, entende? Esses sonhos e metas que eu gostaria que vocês colocassem no projeto. A etapa 2 é colocar os objetivos de vocês, pessoal. Eu disse na etapa 1 que vocês precisam apenas refletir, mas além de refletir, vocês também precisam anotar isso, tá? Para que depois vocês entreguem na escola. Esse projeto de vida ele tem as etapas que precisam ser seguidas para conseguir fazer um projeto completo. Né? Então, a etapa 2, depois que vocês escreveram as respostas da etapa 1, vocês vão elaborar os objetivos de vocês. Então, como assim, professor? Por exemplo, pretendo conhecer pessoas de outros lugares, trocar experiências. Ou, quero fazer um curso profissionalizante para poder entrar no mercado de trabalho. Ou, gostaria de desenvolver uma atividade ligada aos esportes. Ou você pode dizer assim, eu gostaria de fazer um curso de atletismo. Gostaria de fazer um treinamento de futsal. Gostaria de fazer um curso de inglês. Então, qual é o objetivo de vocês para os próximos meses e anos? Né? A etapa 3 é como realizar. Vocês vão
Como você vai realizar? Por exemplo, se você deseja dominar um idioma estrangeiro, precisará de tempo e dedicação. Então, em quanto tempo você vai cursar inglês? Quanto tempo você vai fazer esse curso? Né? Como você vai realizar isso? Né? Aonde você vai realizar isso? Né? E como você vai se dedicar? Quantas horas por dia você vai estudar? Ou quantas horas você vai trabalhar por aquilo? Prazos e metas. Aí sim é o tempo. Agora você vai colocar em quanto tempo você acha que consegue cumprir com esses objetivos. Tá bom? Então, por exemplo, realizar um curso profissionalizante. Em quanto tempo você deseja terminar esse curso? 5. Recursos. É sempre necessário pensar nos recursos que você vai precisar. Alguns deles são recursos intelectuais, por exemplo, estudar alguma língua, frequentar um curso profissionalizante, recursos pessoais também, recursos financeiros. Então, quanto dinheiro você vai precisar para fazer esse curso? Você vai precisar da ajuda de quem? O que você vai precisar de recurso, material que você vai ter que comprar para fazer esse curso, enfim, quais são os recursos que você precisa para alcançar esse objetivo. Internet, por exemplo, é um recurso. Computador, notebook, telefone, livros, são recursos que vocês podem colocar nessa parte. Pessoal, então é isso, basicamente. No projeto Revira vocês vão colocar o autoconhecimento, os objetivos, né? Vão colocar a etapa 3, que é como realizar, os prazos e as metas, e por final a etapa 5, que é os recursos, tá bom? Não precisam colocar vários objetivos, colocando apenas um já é suficiente. Coloquem 1, 2 objetivos e depois façam o projeto em cima desse objetivo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da aula. Meu WhatsApp está aí disponível para vocês. Podem me adicionar, podem me chamar à vontade, tá bom? Que eu vou ajudar vocês. Se vocês querem que o professor faça um vídeo explicando essas atividades aqui, que eu não expliquei, lendo a entrevista, se vocês desejam, eu posso fazer um vídeo separado depois para explicar essas atividades, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.